Boa noite. Todo mundo bem? Sentindo assim o pessoal um pouquinho triste. O que está acontecendo? Vamos alegrar? Vamos animar? Porque o Evangelho é alegria, é amor, mas é acima de tudo alegria, né? Alegria de servir ao nosso Mestre Jesus. E quando o seu Arlindo citou na sua prece a questão de estar tudo programado, e é a mais pura verdade. Porque quando nós recebemos a escala dos palestrantes, ou como queiram chamar, né, que palestrante, eu considero palestrante, Divaldo, Barolo, tantos outros aí, mas nós, gente do céu, quando a gente recebe a escala, e antes está um Nelson, e depois está um Décio, a gente fica aqui meio que encolhido, né? Mas, enfim, nós estamos aqui justamente para aprender. E é interessante que quando a gente recebe a escala, obviamente que nós temos que ter todo um cuidado de já começar a preparar o assunto quando ele não nos é direcionado. Muitas casas espíritas já deixam a sua escala e colocam lá já o capítulo do Evangelho, né, o item tal, item tal. Maria Modesto Cravo, ele nos dá a liberdade de trabalhar os temas, principalmente, né, os temas que se referem ao Evangelho. Então nós temos que antecipar tudo isso, quando a gente já recebe a data em que nós vamos falar, buscar algo, um tema que ele se adeque, né? Também, claro, aos nossos conhecimentos, mas principalmente aquele que toca os nossos sentimentos. É interessante isso. E é óbvio, né, Manuela, que todos os temas do Evangelho, eles têm que tocar os nossos sentimentos. Eles têm que tocar os nossos corações. Porque, além de tudo, nós temos nas nossas mãos um código divino, um código de leis que é divina, emanada do próprio Criador. E essas leis não são somente para nós, os habitantes da Terra, é para todo o universo. Aonde nós estivermos, esse código divino, ele está ou será implantado. Não tenham dúvida disso. Porque ele marca tempo, ele marca eras, ele marca a movimentação de mudança do Espírito eterno, do Espírito que viaja por todo o universo, aprendendo todas as lições. E eu assisti um videozinho do Haroldo hoje, bem curtinho, e ele fala assim: quando você se aproxima de alguém, seja de quem for, tem ali um universo insondável. Quando eu me aproximo da Mônica, do Fernando, da Beth, do seu Raimundo, de qualquer um de vocês, eu tenho que imaginar que aí está, como eu também sou, um universo insondável de quê? De multimilenárias experiências. Algumas coisas nós falamos, dialogamos, conversamos, trocamos ideias, mas muitas coisas que acontecem no meu íntimo, no teu íntimo, no vosso íntimo, nós nunca o saberemos. Não é verdade? Nós falamos tudo. Não falamos. E é justamente, o Evangelho, ele vem justamente
para que todos nós resgatemos essa expansão do que melhor nós possuímos. E é justamente essa busca desse aprimoramento daquilo que nós melhor possuímos que nós nos encontramos aqui reunidos, estudando o Evangelho, estudando outras lições nas aulas, nos cursos, nos seminários. Agora vem o Divaldo aí em maio, não percam. É uma grandiosa oportunidade de nós ouvirmos um espírito que já tem publicado mais de 200 livros, mais de 200 livros, e toda a renda retornada para auxílio aos mais necessitados. Muito bem. E o Evangelho, no seu capítulo 6, o Cristo Consolador, ele é o mais curtinho que tem dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem 1, 2, 3, 4 itens. E os 4 foram trazidos pelo Espírito de Verdade e sua pleiade. Olha só. E é do Cristo Consolador. Capítulo 6, o Cristo Consolador. O que é o Cristo Consolador? Como vamos entender essa mensagem de Jesus que chegou há 2000 anos atrás, e nós tínhamos ouvido talvez alguma coisa muito próxima naqueles que o antecederam, mas não da forma profunda como ele trouxe para nós. E é exatamente aquilo que nós falamos no início, essa expansão do amor do Cristo para beneficiar os que mais sofriam na época. É a expansão do amor do Cristo se expandindo para auxiliar hoje os que mais sofrem. Porque quem aqui é inteiramente são, né? Que muitas vezes nem foi ao médico ainda nessa existência. Então o médico para ele, qual utilidade tem? Se eu não preciso de médico, eu vou procurar um médico para quê? Não tem necessidade. A não ser, claro, até para os exames rotineiros, etc, etc. Mas o médico, ele é exatamente para os doentes. Como é também os ensinamentos, como foi também os ensinamentos do Cristo naquele período, naquela época. E das mensagens mais belas que ele trouxe, além do Sermão da Montanha, outras pregações à beira do lago de Genezaré, às margens do Rio Jordão, nas estradas de Betânia, Cafarnaum, aonde ele ia, ele estava sempre envolvido e envolvendo a natureza. Por isso, a simplicidade dos seus ensinamentos. E olha só, código divino. Código divino. E ele nos trouxe realmente de uma forma muito simples, para que nós pudéssemos entender, se possível fosse de imediato, e não demorando tanto tempo. 2000 anos já se passaram, e agora vem o Cristo Consolador, a terceira revelação, vem nos trazer assim ao lume, uma clareza que nós nunca tínhamos antes, para que pudéssemos agora sim implantar o reino dos céus em nós mesmos. Em nós mesmos. E essa implantação do reino do céu em mim, ela tem que acontecer como?
Tem que acontecer de forma tal que eu possa expandir e para que também todos possam usufruir da implantação do reino dos céus, que é a implantação do reino de amor em mim. Em mim. De quem que é a frase, Mônica? Seja você a mudança que queres no mundo. Hã? De Gandhi. Totalmente espiritualizado. Um ser que lutou com todas as suas forças para libertar o povo da Índia pacificamente. Paz. E olha que ele sofreu. Então, claro, não tem luta sem um certo sofrimento. Então a mensagem que ele nos traz é o seguinte: o jugo leve. O que é o jugo leve? Que é o item 1 desse capítulo. Vinde a mim, dizia Jesus, e diz Jesus. Ele continua reverberando esse mesmo ensinamento, agora ainda com maior ênfase, porque o tempo está acabando. Acabando no sentido de que nós precisamos progredir espiritualmente falando. Até então nós estamos querendo apenas progredir materialmente falando. É a espiritualização do ser. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Está em São Mateus, no capítulo 21, versículos 28, 29 e 30. Olha só, nós estamos num momento em que as misérias e os sofrimentos, as dores, elas estão muito exacerbadas pela forma como nós as recebemos a todo instante, de todos os meios, né? Pela internet, pelos jornais, pelo rádio, vem em ondas intensas. Mas isso é o quê? É resultado do nosso próprio plantio. Não é Deus que está nos castigando de forma nenhuma, mas é justamente a reverberação daquilo que nós cultivamos. Essa que é a realidade. Então nós precisamos agora não remar contra a onda, mas remar a favor da onda do bem, que a gente sempre quis bater de frente. E nós não somos bons surfistas, como nós temos aí o Medina, como nós temos tantos outros aí, que enfrentam aquelas ondas enormes e varam aquelas ondas. Eles são especialistas, mas nós somos especialistas em bater de frente com as ondas que chegam e nós não estamos preparados. E aí, mergulhamos aonde? O surfista, quando ele leva um caldo, como eles dizem, ou ele bate no fundo do mar, é areia, ou lá tem também os ouriços, ou tem as pedras, e muitos morrem, e muitos se machucam, e muitos nunca mais voltam a surfar. E nós batemos aonde? Nas pedras que nós mesmos lançamos no fundo do nosso mar, da nossa construção. Por isso que Jesus fala: vinde a mim, que eu vos aliviarei. E aí ele continua: entretanto, aí é que tem uma questão.
Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Bom, gente, também nem tudo é de graça, né? Não pode ser. Nós precisamos fazer o quê? Olha o jogo leve. Tá? Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe o dever, o amor e a caridade. Olha o jugo que Jesus colocou para nós, para que nós pudéssemos cumprir com os nossos objetivos. Os objetivos de progresso, os objetivos de felicidade. Que jugo é esse? Eu imaginei que ele fosse colocar uma sacola, todas aquelas pedras que nós jogamos no caminho dos outros, e botasse nas nossas costas. Esse é o jugo que eu imaginei que nós merecêssemos. Mas ele coloca dentro da nossa mochila o amor e a caridade. Gente, é tão bom amar, é tão bom fazer a caridade, e isso não diz respeito a nós, mas diz respeito ao próprio Jesus na sua exemplificação maior, amor e caridade. Ele veio trazer alívio aos sofredores. E é óbvio que quando nós levamos o alívio aos sofredores, todos aqueles que o circundam também recebem. Então vejam só o efeito multiplicador do amor e da caridade. Quem já ama o suficiente, né, para entender a dificuldade do nosso próximo aqui do lado? Quem já ama o suficiente para fazer a caridade com o próximo que tanto necessita? A visita aos hospitais, a visita aos presidiários, a visita aos núcleos carentes, as visitas que nós deveríamos fazer aos nossos próprios familiares. E olha só, quem está falando? Eu tenho uma irmã aqui em Campo Grande que eu não vejo há mais ou menos uns 2 anos. Isso é falta de amor, isso é falta de caridade. E nós deveríamos nos envergonhar disso. E eu deveria me envergonhar muito disso. Não estamos brigados, não. Veja só, falta de amor, falta de caridade. Então veja só o quanto ainda nós precisamos caminhar. O quanto nós precisamos caminhar. Mas nós estamos juntos nesse aprendizado. Não é, Raquel? Nós estamos juntos. E aí o Cristo, ele diz assim, que é o Consolador prometido, o Espírito de verdade. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que é a doutrina, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João capítulo 14, versículos 15, 16, etc, 26. Então, é essa a promessa de Cristo. E Ele nos enviou o Consolador prometido, a doutrina espírita que nós conhecemos, revivendo o quê? Exatamente todos os ensinamentos que Ele trouxe para nós há 2000 anos atrás.
E aí nós temos a felicidade, sempre, principalmente nos dias de hoje, de termos espíritos bondosos que nos auxiliam a todo tempo. A todo tempo. E aí a gente lembra, pedi e obtereis. E nós pedimos. Podem ter certeza que ao longo desses séculos, após o Cristo, vamos falar assim, muitas vezes nós, nos tormentos que nos envolveram, infelicitando a nossa jornada, porque nós éramos ainda, ou queríamos nos tornar, ou ficar ignorantes dos ensinos de Jesus, sofríamos. Mas no momento do aperto, elevávamos as nossas mãos e pedíamos ao Pai: Pai, ajuda-nos, porque nós sofremos tanto. E olha que nós passamos por momentos de muita dificuldade, né? O período das trevas, a Idade Média, com certeza nós estávamos lá. Depois, outras guerras, outras atrocidades, e lá na hora do aperto, Pai, ajuda-nos. Mas tudo tem um momento certo. E esse momento certo, ele se resume num sentido: o nosso merecimento. O nosso merecimento. Lembra, Mônica, o André Luiz, 8 anos nas zonas umbralinas, e todos que conheciam o André Luiz, oravam por André Luiz. E o que o danadinho fazia? Ele não conseguia sair daquela situação. Ele não conseguia. Por quê? Porque ele teria que abrir o seu entendimento para receber as energias que vinham do alto, as energias das orações transformadoras da sua mãe, da colônia Nosso Lar, de outras colônias, de espíritos que queriam auxiliar. Mas ele aqui, fechadinho na sua carapaça, e nada adentrava ali. Até que um dia, eis que ele cai no meio daquele lamaçal, cansado de sofrer, como nós também, muitas vezes, cansamos de sofrer. Mas às vezes a gente gosta, né? De sofrer, ou às vezes nós não conseguimos nos levantar em meio ao sofrimento. Por isso que amor e caridade, por isso que nós temos sim que amar e ser caridoso, independendo de quem é o nosso próximo. E o Haroldo, nesse videozinho, eu vou falar na outra palestra, no dia 9, terça-feira, ele nos dá uma belíssima lição de amor. Eu não posso falar muito, senão eu vou falar tudo. Mas ele fala simplesmente assim, resumindo, né, senhor Lino? Lá no Unidos nós conversamos sobre esse tema quarta-feira passada, essa quarta-feira, né? Aonde, é só um petisco, tá? Bem pequenininho. Aonde você estiver, ele fala, é o Haroldo que diz: faça o teu melhor, não importando o que os outros dizem, não importando o que os outros façam, porque Jesus, ele estendeu a sua mão aos criminosos, aos adúlteros, aos pecadores de todas as cores, de todos os tipos. Haja visto o exemplo final dele no meio de 2 ladrões, o que acontece? Ali nós temos o exemplo perfeito de que nós que temos que nos ligar ao Cristo. Ele está todo tempo sobre nós, envolvendo-nos,
Um dos ladrões falou, ou não falou, ou se xingou, porque ele estava sendo crucificado e ele não tinha porque estar ali, ele sabia. Mas o outro, Dimas, falou o quê? Pediu perdão. Olha só, o Cristo tão próximo dele, de um lado, aquele que não enxergava ainda, que não conseguiu enxergar, e do outro lado, dois criminosos. E do outro lado, o ladrão, o criminoso, que também foi julgado, e era costume naquela época, quando crucificava um, tinha que crucificar mais dois, e assim por diante, tal. Pediu para o Cristo, arrependeu-se. E o Cristo falou o que para ele? Não vou falar, vocês vão ter que ler lá no Evangelho. O que o Cristo falou? Ainda hoje estarás comigo no reino de meu Pai. Veja só, é abrir o nosso pensamento, é abrir o nosso entendimento, é amar, é ser carinhoso. E aí, o Emmanuel, o especialista do Evangelho de Jesus, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, na coleção Fonte Viva, tem na lição 172 um item, uma lição, um título, Lágrimas. E olha só, e ele pega só uma frasezinha de Jesus e vai trazer para nós uma belíssima lição. Nesse livro, ele indica todas as obras de textos relacionados com esse assunto. E todas as obras do Emmanuel, as 4 que compõem essa coleção, aliás 5 agora, tem lição referente a essa lição. E de uma forma e um entendimento diferente, cada vez mais aprofundado. E ele coloca assim, lágrimas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Mateus 11:28. E ele traz, ninguém como Cristo espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Ninguém. Reconhecendo isso, muitos discípulos, e aqui ele fala, ele nomina aqui os discípulos, não só os discípulos diretos, mas nós, que também vamos ver lá no dia 9, somos discípulos de Jesus. Todos nós somos. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever, e é com ele que nós devemos nos haver, através da nossa própria consciência, né? Muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. E aí ele fala assim, o paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. O paraíso já estaria implantado na terra se nenhum de nós tivéssemos razão para chorar. Às vezes, entre nós mesmos, espíritas, estudantes, nós criamos situações em que nós fazemos o outro chorar. O outro chorar. Com tudo aquilo que nós já conhecemos. Tá? Considerando assim Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos, sob o peso de desenganos terrestres. É o caminho que nós tomamos, na maioria das vezes, dos desenganos, dos erros, e persistimos, e insistimos. Nem vou citar o ditado popular aí que diz, né? Errar uma vez é humano, dura, tá? Vamos deixar para lá. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Por isso que quando vocês chegam à casa de oração, nós temos
não só o Maria Modesto, como todas as casas espíritas têm o seu atendimento fraterno. E o que nós vamos acolher? Aqui nós temos Pedro, Ana Rita, tem o senhor Armando, tem outros, o João, o Fernando, outros que atendem essas situações. É esse acolhimento que nós temos que dar. É disso que nós precisamos, sermos caridosos, sermos amorosos, porque passando isso, nós estaremos aprendendo também. E é o que Jesus fez. Ele foi o melhor dos entrevistadores que passou sobre a terra. Ele foi aquele que trouxe o melhor atendimento fraterno que nós possamos conhecer, acolhendo aqueles que mais sofriam. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Ele lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos círculos dos martírios, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Aí é que está a diferença. E aí ele vai terminar a lição explicando exatamente isso. Lágrimas sem esperança. Porque chorar por chorar, venham descascar cebola aqui no dia da pizza. Não é? Não é, menina? É só vir junto. Começa a descascar cebola e a gente começa a chorar doidado. Mas é por um motivo. Cada cebola. Por isso que eu não gosto de cozinhar. Lá em casa, nossa, é um problema. Eu adoro fazer café. Você adora café? Manuela, vou te contar um segredo agora. A única coisa que eu sei fazer é café. E vou te falar ainda mais. É nesse café. É só ferver a água, coloca o pozinho ali, pimba. Viu? Já sei muito. Muito bem. Então, prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. Esses foram os primeiros cristãos. Foi Paulo, foi Maria, foram tantos outros, como ele diz aqui, que choraram. Choraram muito, mas com esperança. Com esperança. E aí, nós vamos terminando, né? O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos da salvação. Caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Então, que nós realmente possamos derramar as nossas lágrimas, como ele ensina aqui na lição, mas com esperança. Com esperança. Apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os percalços que nós passamos durante a nossa existência tão curta, né? Às vezes o afastamento de um parente, às vezes o desencarne de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um filho. Mas essa esperança vem daquela que a doutrina consoladora nos afirma categoricamente, que a vida continua. Nós temos que entender essa forma de separação como se um filho nosso hoje, pai, eu quero fazer um curso de especialização lá na Sibéria, nem na Europa não é.
E ele vai ficar muitos anos. Muitas vezes eu vou ter muito poucas notícias, mas sei que ele está lá. Assim se procede com a separação dos nossos familiares que já partiram. Não é verdade? Eles estão num outro continente, num outro patamar espiritual, vibratório, mas estão com toda certeza nos esperando. E nos fortalece saber que um dia nós os reencontraremos. Isso que torna tudo que está no Evangelho segundo o Espiritismo verdadeiro. Isso que torna tudo aquilo que está nos Evangelhos verdadeiro, porque é uma lei divina. Senão nada daquilo que o Cristo falou, ensinou e exemplificou teria sentido. Então era melhor nós estarmos na nossa casa, tomando o chazinho da tarde, com bolachinha, creme crack, né? E depois assistir o nosso jornal. Muito obrigado a vocês todos, muita paz, que vocês todos tenham um domingo, um final de semana diferenciado, e espalhem aonde vocês estiverem, mesmo que seja só um pouquinho, o perfume dos vossos bons sentimentos. E que Jesus nos abençoe. Muita paz. Sempre agradecidos ao Senhor pela oportunidade oferecida, por esta casa de oração que nos acolhe com muito conforto, com muita beleza, mas principalmente com muito carinho e com muito amor. Que as vibrações das plantas que nos cercam, cuidadas, plantadas, adubadas com o carinho do nosso jardineiro, dos nossos diretores, nos envolvam com seu perfume, com a sua beleza, mas também que com as nossas vibrações, plantadas hoje e sempre nessa casa de oração, possamos nos deixar envolver pelo perfume do amor e da caridade vindo do coração do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.